Moulin Rouge ou você odeia? Você diz que musicais são obras menores por conta dos seus roteiros ou você pensa que o visual é realmente tudo o que importa para uma boa história? Um musical como Moulin Rouge traz uma composição visual que tem muito mais do que apenas um roteiro. E olha que eu sou roteirista e eu valorizo demais um roteiro bem feito. Mas pra mim, Moulin Rouge traz muitas coisas dentro da sua composição visual e eu vou explicar a razão nesse vídeo aqui. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu postar, ok? O Baz Luhrmann é um cineasta com poucos filmes em seu currículo. E apesar dele dividir opiniões, ele tem um estilo muito próprio de fazer cinema, com seu exagero visual que beira o videoclipe, as suas trilhas sonoras compostas de música pop e de muito melodrama. Ele é amado por uns e odiado por outros. E talvez o mais interessante é que, independente do que você sinta ao assistir alguma das suas obras, é muito difícil ser indiferente ao que ele faz. O Luhrmann é um australiano nascido em Sydney, filho de um fazendeiro que administrava um cinema e de uma professora de dança de salão. Ele foi influenciado pelos pais a entrar no mundo das artes. E como a sua mãe, ele estudou dança na juventude e no ano de 1985 ele se formou como ator no Instituto Nacional de Artes Dramáticas da Austrália. Durante o curso, ele escreveu uma peça inspirada em sua vida, logo se tornando um diretor de teatro para dar vida à obra que ele mesmo escreveu. Vem Dançar Comigo era o nome da peça, que no futuro se tornaria o seu primeiro longa-metragem. O filme foi um sucesso no seu país e ele conta a história de Scott Hastings, um jovem dançarino que, após perder uma importante competição e acabar sendo abandonado por sua parceira, ele consegue uma nova dupla na aluna do estudo de dança da sua mãe, por quem ele acaba se apaixonando. Scott é um dançarino pouco convencional e que faz questão de ser fiel ao seu estilo, que é ousado e inovador. 4 anos depois de Vem Dançar Comigo, o Luhrmann fez a inusitada e comentada versão de Romeu e Julieta, a clássica obra do William Shakespeare. Na sua versão moderna, carruagens e espadas deram lugar a carros e armas de fogo. Os espartilhos e mantos de veludo deram lugar a camiseta e jeans. Verona passa a ser uma praia. E as famílias rivais são de empresários muito bem-sucedidos. Visualmente, na trilha sonora, tudo tem a cara do século XX, o que fez causar bastante estranheza quando vemos os atores a declamar pedaços inteiros do texto original de Shakespeare. Algum tempo depois, o cineasta realiza a sua obra de maior sucesso de crítica, o aclamado filme Moulin Rouge, que é considerado o último filme da trilogia nomeada pelo cineasta como Cortina Vermelha, que fala essencialmente do amor e que reinventa estilos jogando com as tradicionais convenções hollywoodianas. Os 3 filmes se utilizam em seu início de algum elemento que mostre que aquilo é uma representação, é um show. Em Vem Dançar Comigo e Moulin Rouge, o cineasta faz uso de uma cortina. Em Romeu e Julieta, ele se utiliza de uma televisão. Baz, nesses 3 filmes, se utiliza muito do exagero, das variadas referências, das cores fortes, da passionalidade, da edição acelerada com muitos cortes e de muita cultura pop, especialmente no uso da música. Se em Vem Dançar Comigo e Romeu e Julieta, o diretor se utilizou da música para contar as suas histórias, em Moulin Rouge, ele leva isso a um nível extremo ao produzir um musical completo. Moulin Rouge se passa no ano de 1900 em Montmartre, Paris. No filme, um lugar boêmio e amoral. Toda a história do filme gira em torno do grande amor entre o poeta Christian e Satine, a mais bela e disputada cortesã do Moulin Rouge. Muitos críticos e estudiosos do cinema consideram que foi depois do filme do Luhrmann que o gênero musical voltou a estar em alta nos Estados Unidos, o país criador do chamado musical clássico. Na década de 1960, os musicais entraram em decadência nos Estados Unidos. A televisão estava ganhando força e o sistema de estúdio passava por um grande declínio, o que não ajudou em nada o gênero. Ao mesmo tempo, ao redor do mundo, o musical estava sendo totalmente reinventado, se utilizando de variadas formas e interpretações,
aparecendo assim os filmes de dança, a ópera rock, entre outros estilos de filmes musicais que usavam a base americana como inspiração, mas que criavam algo completamente diferente do que os Estados Unidos tinham feito até então, rompendo com várias características dos alegres musicais de estúdio. Essas características seguem as técnicas da narrativa clássica e, segundo Marcus Alexander Brandão, entre elas estão a simplificação dos sentimentos, o estereótipo ou clichê a ser seguido, cenários ricos e a quebra da realidade com a introdução do canto em meio a uma cena. Rick Altman diz que o gênero musical possui 4 características principais: o formato, através da narrativa com a música e pela música; formar pares românticos para que se tenha um final feliz, que é tão comum ao gênero; a música e a dança precisam fazer parte da ação; e a música deve fazer parte das cenas musicais, fazendo parte do universo que é representado em cena. Essas características tão comuns aos filmes musicais, como já citado antes, foram sendo quebradas na Europa e, com o passar dos anos, algo semelhante começou a acontecer nos Estados Unidos, já que o público consumidor começou a se transformar também. Muitos foram os filmes feitos para adolescentes e jovens usando dança, aeróbica e discoteca. A Disney fez diversas animações se utilizando de técnicas de musicais e no início dos anos 2000, o Baz Luhrmann apareceu com seu Moulin Rouge, inovando características e aspectos tradicionais dos filmes musicais vistos até aquele momento. Como diz o Marcus Alexander Brandão, o filme transforma, imita e até mesmo mistura o significado de um passado próximo e distante, porém ele faz essa brincadeira sem a intenção de desrespeitar o imaginário ali representado. Ele usa e abusa das referências, resgatando-as. Moulin Rouge usa conceitos pós-modernos, como o uso da nostalgia, da reapropriação do imaginário e da heterogeneidade. Seu formato é diferente dos musicais que se via em outras épocas. Apesar de musical, é um filme de vários estilos, com uma estética bastante característica do seu realizador. Inclusive, uma das características mais marcantes do cineasta é usar músicas que não são da época que ele retrata em seus filmes. Ele fez isso nos 3 filmes da Cortina Vermelha e fez isso na sua peculiar adaptação de O Grande Gatsby, que nem todo mundo gosta tanto, mas particularmente eu acho até interessante. O curioso é que, de uma maneira muito particular, não deixa de fazer sentido, faz apenas um sentido diferente. Moulin Rouge fez uso de diversas músicas já conhecidas e consagradas no cenário mundial para contar a proibida história de amor dos seus protagonistas, fazendo uso de mashups, novos arranjos e criando novos e inusitados significados para músicas muito cantadas e populares do imaginário dos amantes do pop. O filme cria um novo estilo de musical, que seria bastante explorado no futuro, como acabou acontecendo com o filme baseado na obra dos Beatles, o Across the Universe. E sendo assim, ele consolida o cinema de autor que o cineasta Baz Luhrmann faz. Com exceção de uma música original, a Come What May, cantada pelo ator Ian McGregor e pela atriz Nicole Kidman, que é uma música que originalmente foi feita para fazer parte do filme Romeu e Julieta, mas que acabou não entrando na trilha da adaptação de Shakespeare e acabou fazendo parte do Moulin Rouge. Tirando essa música, todas as outras canções utilizadas no musical são músicas conhecidas pelo grande público e são sucesso nas vozes de artistas famosos. Mas além disso, o Baz Luhrmann também pegou como inspiração os musicais da época de glória de Hollywood, inclusive como referência para fazer uso de músicas populares, como representante da sua Belle Époque do filme. Algo que o próprio cineasta chegou a dizer. Segundo ele, o instrumento da música contemporânea contra um cenário de época era padrão no auge dos musicais. Um exemplo é que, apesar de o filme Agora Seremos Felizes se passar em 1900, a Judy Garland canta The Trolley Song, um sucesso popular da rádio nos anos 40. Geralmente, os números musicais já eram familiares do público, tanto pela virtude de terem sido sucessos do rádio, ou como no caso de No Business Like Show Business ou White Christmas, eles eram favoritos usados em mais de uma produção.
Isso permitia que o público criasse uma ligação emocional imediata com essas canções, sabe? Ele ainda diz mais, ele diz que em Moulin Rouge, o personagem do Christian, ele tinha que possuir um talento extraordinário para a poesia. Então, junto com o Craig Pearce, eles criaram logo no início uma maneira para que o personagem canalizasse as grandes canções populares do século XX. Por exemplo, eles eliminaram frases como "os tempos estão mudando" ou "não podemos continuar juntos se suspeitarmos um do outro", escrita nos primeiros rascunhos, sabe, do roteiro, e eles substituíram essas frases por músicas populares com texto, como Roxanne ou Diamonds Are a Girl's Best Friend. Logo no início do filme, na cena Conhecendo os Boêmios, no momento que Christian conhece a trupe do Toulouse-Lautrec, ele canta um trecho da canção The Sound of Music, tema do famoso musical A Noviça Rebelde, um grande sucesso do gênero musical, do cinema. Ele canta em frente a um cenário com enormes montanhas, com um céu azul ao fundo, vestindo uma roupa de camponês. Uma de muitas homenagens que o diretor faz ao gênero musical. Outra referência aos musicais está na cena que Christian canta Your Song, sucesso na voz de Elton John. Ele está segurando um guarda-chuva, inclusive. É uma leve homenagem ao clássico Cantando na Chuva e a cena do Gene Kelly cantando a música tema do filme enquanto segura em um poste com guarda-chuva. Mas como o próprio Luhrmann deixou claro em entrevistas, não são apenas de influências de cenas de filmes musicais que fizeram história que Moulin Rouge se vale na hora de fazer seus números musicais, que assim, são praticamente o filme inteiro, porque o filme tem poucas falas e ele é basicamente composto de canções. O longa ele celebra diversas músicas populares do século XX, de Lennon e McCartney, passando por David Bowie e chegando até Madonna. A trilha engloba ópera, pop, rock, tango, techno, apresentando o trabalho de diversos compositores, arranjadores, músicos e produtores, criando uma trilha sonora inesperada que não é nada do que parece a princípio, porque ele usa as canções para compor diálogos, e isso juntando clássicos do rock com música pop, sem nenhum tipo de preconceito musical. A trilha sonora do filme é composta por 29 músicas. Uma original, que eu já falei antes, como What May, e várias versões, incluindo Lady Marmalade, cantada por Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya e Pink, que eram cantoras de muito sucesso ao redor do mundo na época que o filme foi lançado. O curioso é que nenhuma dessas artistas está no filme. A música é usada por poucos segundos, mas mesmo assim virou hit e ajudou a vender o romance ao redor do mundo. Com essas regravações, fica mais fácil de alcançar o público, permitindo automaticamente uma identificação. Uma das canções mais conhecidas do filme, mas que ganha uma versão completamente diferente e por conta da maneira que é usada ganha um significado um tanto quanto distinto, é Like a Virgin, da Madonna. No filme ela não é cantada por uma mulher, e sim pelo dono do Moulin Rouge, que, tentando convencer o Duque de que Satine o ama, ele usa a música para falar sobre as supostas sensações e sentimentos da protagonista do filme quando ela está ao lado daquele homem. Lembrando que, na verdade, a Satine não suporta o Duque, não suporta estar do lado dele, o que transforma a cena de Like a Virgin em uma grande cena cômica do filme. E esse não é o único momento que a música ganha um novo significado. Moulin Rouge faz isso durante boa parte do filme, como, por exemplo, no Elephant Love Medley, onde cada canção toma um significado novo. A oralidade em um filme como esse é extremamente importante, já que toda a história toma forma através das músicas cantadas que mostram o sentimento vivo dos personagens. Podemos perceber o sofrimento e ciúme do Christian na versão única de O Tango de Roxanne, que é um mashup de Roxanne, The Police, e de Tanguera, um tango argentino. E esse sentimento fica maior com a maneira como a cena é filmada, intercalando os momentos onde o Christian, o Ian McGregor, ele canta, e onde o J.C. Coleman, o outro ator da cena, canta dançando um tango. Ou seja, apesar da trilha sonora ser de suma importância em um filme, especialmente em um musical, a imagem ela ainda é o principal. Apesar do diretor
o Baz Luhrmann, né? Utilizar as canções como forma de contar o filme, imagem e som se complementam. E é isso que o Luhrmann faz em Moulin Rouge. Utiliza o som para complementar a imagem que é tão importante e tão viva em seus filmes, ambos, né, cheios de referências de obras dos mais variados tipos de arte, agregando todos os elementos e construindo um novo contexto, uma nova obra de arte a ser vista. E é isso que transforma Moulin Rouge em um filme tão interessante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha do trabalho do Baz Luhrmann, o que você acha de Moulin Rouge. E é isso! Tchau!